1 Coríntios capítulo 3, quero falar nessa manhã sobre o poder da cooperação. Poder da cooperação. É a minha primeira mensagem do ano de 2022, ainda com o efeito do fuso horário, porque lá são 3 horas menos, de modo que lá 8h20, aqui 11h20. São 3 dias até que o organismo se ajuste. Mas com muita vontade de lhes trazer, nesses próximos minutos, a palavra de Deus. Bom ver a igreja bem concorrida, que me dá a oportunidade de alcançar um número maior de pessoas. 1 Coríntios 3, Paulo escreve a uma igreja, dizendo: Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais, e não andais segundo os homens, pois, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu quero nessa manhã convidar a igreja a pensar comigo sobre o poder da cooperação. Há alguns pressupostos do Evangelho. O primeiro deles é de que a mensagem do Evangelho é transformadora. Pregar o Evangelho não é entretenimento. Pregar o Evangelho é trazer a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, de transformar o seu interior. O segundo pressuposto é de que a vocação do Evangelho é para o crescimento. Há pessoas que se atrelam a uma chamada numerofobia, e até argumentam dizendo, o importante não é que sejamos muitos, mas que sejamos bons, o que é uma contradição. Ou, por outro lado, aqueles que se apegam a uma numerolatria. O importante é que sejamos muitos, independentemente da maneira como nos tornamos muitos. Eu quero dizer para os irmãos que a vocação do Evangelho é para o crescimento. A própria dinâmica dada pelo Senhor Jesus, quando ressurreto, antes de voltar para junto do Pai, Ele deu uma ordem dizendo, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Ele mesmo diz, quando eu for levantado, atrairei a mim muitos.
Quem lê o livro de Atos e descobre os primeiros passos da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, há de se deparar com o extraordinário crescimento. No capítulo 2 de Atos, a igreja chega a batizar quase 3.000 pessoas. Depois, no capítulo de número 4 de Atos, nós encontramos já quase 5.000 pessoas. E depois, no capítulo 8 de Atos, já não se pode mais contar, porque o evangelho se espalhou num ambiente hostil à mensagem do evangelho, num ambiente que oferecia resistência à mensagem do evangelho. Mas lembrem-se o pressuposto de que a mensagem do evangelho é poderosa, porque transforma o coração do homem e naturalmente leva ao crescimento. Mas há um outro pressuposto, é que o avanço do evangelho é feito com um trabalho de equipe. Não é um trabalho solo. Não é um trabalho solitário. E eu quero nessa manhã, em poucos minutos, trazer à sua mente a reflexão da importância da cooperação. Paulo está escrevendo aqui a uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Talvez nós não desejaríamos fazer parte desta igreja, em face dos problemas que o apóstolo Paulo, como um pastor firme, seguro, com o seu cajado firme, dirigindo-se àquela igreja para denunciar, e mais do que isto, para corrigir, para orientar a igreja acerca dos problemas que ela estava vivendo. E Paulo escreve a esta igreja. Por 4 vezes ele traz à igreja a afirmação de que era uma igreja carnal, de que era uma igreja imatura, de que era uma igreja infantil. E essa infantilidade, essa imaturidade, e esta carnalidade que Paulo identificava na vida da igreja de Corinto, era percebida por pelo menos 2 razões. A facilidade com que a igreja dialogava com o pecado, a facilidade com que a igreja aceitava o pecado, a facilidade com que a igreja não reagia ao pecado notório, ao pecado sabido, ao pecado declarado. Mas também uma imaturidade percebida numa igreja que se dividia em grupos de interesse, uma igreja fragmentada. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, de Cefas, e aqueles que se achavam mais espirituais e diziam, não, eu sou de Cristo. E Paulo, com o seu cajado pastoral, investido da autoridade pastoral que lhe fora conferida pelo Senhor, ele põe o dedo nesta ferida e diz, irmãos, eu não posso falar a vocês como espirituais, mas como carnais. Meus irmãos, disse no início da minha fala, e repito, a pergunta que os líderes desta igreja já me ouviram fazer, muitas vezes e ainda me ouvirão, se assim Deus me permitir, é a seguinte: a igreja está em paz? Manter a paz da igreja não é uma responsabilidade exclusiva do púlpito. No que compete ao pastor, o seu dever é pregar. Não é fazer uma enquete para que a igreja diga o que ela quer ouvir, mas debruçar-se, ajoelhar-se, estar sensível à
voz de Deus para perguntar ao Senhor da igreja: Senhor, o que é que a tua igreja precisa ouvir da tua parte? Eu quero ser apenas canal. E a igreja em paz, irmãos, é a igreja que avança. Mas eu quero dizer que o terceiro pressuposto é o pressuposto da cooperação. Paulo deixa claro, escrevendo para essa igreja, o poder da cooperação, o poder de trabalharmos juntos. Ele não está aqui falando como quem quer machucar a igreja, como quem quer ofender os irmãos, mas sim com um coração paternal, falando para corrigir, para exortar, para orientar. Paulo não fala como quem está de fora, como quem está observando apenas, mas ele está falando como quem está no lado de dentro, fazendo parte, sendo corpo, falando para a igreja do Senhor. Na verdade, irmãos, a igreja de Corinto havia esquecido algumas verdades básicas, e isto põe em risco o seu crescimento saudável. Uma coisa é atrair as pessoas, outra é firmá-las no Evangelho. Eu já li de igrejas lá na América que, no intuito de atraírem pessoas, promovem luta livre, MMA, torneio de MMA. Eu cheguei até a ouvir de algumas igrejas que, no intuito de atrair pessoas, promoviam um show de striptease. Porque nessa preocupação de numerolatria, muitas vezes, não importa o motivo, não importa o meio, importa que sejamos muitos. Nem tudo que atrai firma a pessoa. Por exemplo, a qualidade musical de uma igreja pode atrair pessoas, mas não necessariamente as segura. E eu louvo a Deus pela vida do pessoal da música. Eu assisti lá o musical, assisti o musical de domingo retrasado, assisti o musical das crianças. Eu pensei assim, meu Deus, que coisa linda. Nós fomos a uma igreja lá, esta que lhes disse, 45 mil membros, um auditório colossal, luzes, som, parecia estar num espetáculo. Que coisa atrai o visual, mas isso não segura a pessoa, não segura. É importante, e eu louvo a Deus, repito, pelo trabalho que vocês têm feito, de prepararem louvor, de apresentarem a Deus o louvor que Ele merece. Mas eu quero dizer também, irmãos, que a estrutura e a organização da igreja podem atrair pessoas, mas não necessariamente é segura. Faço destaque aqui a importância do trabalho infantil. Eu acredito, irmãos, que muitos adultos estão se aproximando por conta da dedicação daquelas irmãs, irmãos, com o trabalho infantil. Há pessoas que estão vindo para a igreja, querem fazer parte desta igreja, porque o ministério infantil, não sei se você sabe disso, está se abrindo, está atento à inclusão, a crianças, por exemplo, com autismo, que muitas vezes têm um comportamento que destoa. Na nossa viagem de Atlanta para São Paulo, no banco da frente tinha um menino, parecia um menino autista, que há vários níveis de autismo. O menino não parava, ele não falava, a gente não entendia o que ele falava, mas ele se agitava, ele gritava, ele esperneava, e a gente não conseguia dormir.
E claro que não olhávamos isso com um sentimento de crítica, porque eu via a dificuldade dos pais. Quantas comunidades cristãs que não têm a percepção do trabalho de inclusão com uma criança autista, e eles estão se preparando para fazer isso. Isso atrai a pessoa, mas não necessariamente segura a pessoa. Você sabe o que é que segura a pessoa numa igreja? Eu louvo a Deus pelo trabalho infantil. Aliás, eu quero dizer, irmãos, nós vamos sentar aí com a equipe para planejarmos o que vai ser feito lá no Espaço Vida. E eu quero dar uma prioridade muito grande para o trabalho infantil. Talvez, claro que a gente vai ouvir a igreja, mas eu preciso falar daquilo que eu estou considerando, conjecturando. Talvez transformar todo o andar do prédio que nós temos aqui só para criança. Só para criança. Para que, quando o pai chegar lá e deixar a criança dizer, meu Deus, essa igreja valoriza o meu filho. Agora pensa bem, o pai e a mãe que chegam a um ambiente onde o seu filho é valorizado, ele diz, é aqui que eu quero que meu filho fique. E naturalmente, ele fica também. Mas o que é que segura? Mas eu quero dizer ainda que a oratória do pregador pode até atrair as pessoas, mas não necessariamente é segura. Eu fui lá ouvir T.D. Jakes, foi escolhido há uns anos atrás o melhor pregador americano. O homem prega muito, pregou sobre Sansão. E eu fiquei atento para entender boa parte da mensagem. Mas a maneira de falar do negro americano é um pouco mais complicada. E eu quis ouvir. Mas isso não necessariamente segura a pessoa. Você sabe o que é que segura uma pessoa na igreja? Em primeiro lugar, é aquilo que é gerado pela pregação, é o que a igreja prega, é o púlpito. Um púlpito consistente, um púlpito fundamentado, enraizado na palavra, segura a pessoa. A pessoa vai e aquilo que ela ouve toca o coração dela. Nessa igreja que visitei, porque eu não sei se é vício de pastor, quando eu estou de férias eu gosto de ir à igreja. Você sabia que teve umas férias que nós tiramos? Fomos para São Lourenço. Numa manhã de domingo, Débora ficou dormindo, as crianças pequenas, não sei se ela lembra disso. Eu visitei 3 igrejas. Sabe por quê? Porque eu cheguei em uma, o culto estava terminando, eu peguei um pouquinho. Aí fui para outra, fui da Batista, Presbiteriana e Assembleiana. Uma salada de igreja. Mas eu vou para aprender. E eu fiquei lá assistindo aquela igreja, no seu primeiro culto, 9 horas da manhã, um espaço gigantesco, uma quadra inteira, uma coisa colossal. Eu fui para ouvir o pregador, eu ouvi o pregador, um dos pregadores, pregando com uma dificuldade, gaguejando muitas vezes por conta da sua limitação, mas eu olhava para o lado, olhava para o outro lado, estava ali como quem queria observar, e eu não vi uma só pessoa naquela congregação, diante, muitas vezes, do travamento do pregador, por conta da sua dificuldade, alguém rindo, ou tocando o outro do lado, não. Eu vi as pessoas ouvindo, e concordando, e acenando, e dialogando com o pregador, mas o que foi mais fascinante é quando ele terminou a sua pregação, domingo de manhã, no primeiro culto, ele disse, se alguém quiser vir, entregar a vida a Jesus Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. E as pessoas saíam e iam à frente e a igreja começava a aplaudir. O púlpito segura as pessoas. Mas há uma outra coisa que segura as pessoas. É aquilo do púlpito que nós vivemos no dia a dia. Conversava lá com o Gabriel, que está morando em Houston.
com a Kellen, sua esposa. O Tito está aqui, está lá. Jantamos juntos. E Gabriel me disse assim, ó, uma coisa que me segurou aqui na igreja em Houston foi o amor que essa igreja demonstrou por mim. A igreja me abraçou, a igreja me amou, a igreja me cuidou. E eu quero dizer para os irmãos que esse princípio lá vigora aqui. A igreja que ama, a igreja que abraça, a igreja que acolhe, a igreja que recebe, a igreja que socorre, ela segura a pessoa. Isso não acontece, não é competência exclusiva do pastor. Está entendendo? E aí eu chego ao ponto, irmãos, que dá sentido ao tema dessa manhã. Poder da cooperação. Paulo está escrevendo à igreja, e ele diz de forma muito clara, dizendo verso 4, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não sois carnais, afinal de contas, quem é Paulo? Esta afirmação é um golpe certeiro para aqueles que pensam que Deus faz por sua causa, por sua competência, por sua habilidade, que tem a tola compreensão de que ele vai ou ela vai resolver o problema. Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, isso conforme o que o Senhor deu a cada um. Nós somos apenas instrumentos, irmão. E ele diz no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse texto nos fala das etapas indispensáveis ao desenvolvimento da obra. Primeiro, a etapa do plantio. Eu plantei. Meus irmãos, às vezes, a convicção teológica, preste bem atenção, pode atrapalhar o avanço da obra de Deus. Por exemplo, o calvinismo, que não seja bem entendido, pode oferecer dificuldade quando entende que tudo está na soberania de Deus, portanto, excluindo qualquer participação humana, ou seja, eu não preciso pregar, porque quem estiver de ser salvo, vai ser salvo. É um calvinismo mal compreendido. Mas também o arminianismo mal compreendido pode atrapalhar, quando propõe toda a participação do homem, quase excluindo a ação de Deus. O que Paulo diz aqui, de forma clara, é que o crescimento passa por etapas, das quais duas competem a nós, e a mais importante compete a Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá crescimento? É Deus. Plantar, meus irmãos, é o senso de urgência. É fruto da convicção de que o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de Jesus. Conversava com o sogro da Sara, lá em Houston, ele é equatoriano, ele dizia, perguntei, como é que está a questão da pandemia lá no Equador? Ele disse assim, lá no Equador, agora, por determinação do governo, até para comprar alimento, precisa ter carteira de vacinação.
Será que tem alguma coisa a ver com aquilo que a Bíblia diz no final dos tempos? O mundo está sedento de Jesus, igreja. Plantar é a evangelização estratégica. É a evangelização através das células. Eu ouvi a semana passada uma mensagem de um dos maiores pregadores da atualidade, pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, lá de Pinheiros, em São Paulo. E ele dizendo na sua pregação: nós estamos aqui, vamos trabalhar com a nossa igreja, para que a igreja se envolva em pequenos grupos. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Vamos trabalhar para que a nossa igreja se envolva em pequenos grupos. Ei, irmão, se você não participa de um pequeno grupo, de uma célula, eu quero dizer que você está perdendo uma oportunidade extraordinária de participar de um grande mover de Deus para que o mundo conheça Jesus. Plantar é a evangelização através das visitas aos hospitais. Plantar é a evangelização através da visita aos presídios. Um planta, Paulo disse, outro rega. Regar é consolidar. É consolidar. A consolidação que vem através do discipulado. Discipulado na Bíblia não é ensinar a Bíblia apenas, mas é transmissão de vida. Você sabe o que é discipular? É quando se pega alguém e esta pessoa recebe a instrução, mas mais do que isso, ela aprende a praticar o que ela aprendeu. Imagine você fazer um curso de cozinha, como é que é? De culinária, obrigado. Curso de culinária. E você aprende lá como fazer um arroz carbonara. Você leu tudo. Você pode saber quais são os ingredientes, a medida certa, a quantidade de sal, mas só vai dar certo quando o indivíduo põe a mão na massa e vai fazer o arroz à carbonara, que aliás é uma delícia. Discipulado é transmissão de vida. Isso é consolidar. E vem a terceira e última etapa, que é a etapa do crescimento. Você sabia que crescimento na Bíblia é sempre efeito e nunca causa? Leia o Atos, por exemplo, capítulo 2, versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, caminho para o fim, quero lhes dizer o seguinte: eu tenho um desejo muito grande de ver essa igreja explodindo em crescimento. Se você pudesse dar um amém mais como quem diz assim, ou eu também quero, ficaria mais grato. Abrindo um parêntese aqui, eu faço parte de um grupo de WhatsApp da minha turma de seminário, e em 1979, na semana, um dos colegas fez aniversário, e ele disse assim: gente, eu estou fazendo aniversário hoje, por favor, coloque umas coisas bonitas aí para mim. Então, diga um amém mais bonito, por favor. Fecha o parêntese.
Eu sonho em ver essa igreja explodindo em crescimento, irmãos. Oh, que espontaneidade. Eu sonho ver pessoas se rendendo a Cristo. E isso só acontece se houver plantio. Eu disse na live de ontem, antes de ontem, viajando para o Brasil, de que esse ano seja o melhor ano das nossas vidas. E eu quero dizer isso, irmãos. E eu quero estabelecer aqui, pelo menos, 4 pactos, para que o seu ano seja o melhor ano da sua vida. Às vezes a pessoa diz, quero que esse ano seja o melhor ano da minha vida. Ok, mas o que você está disposto a fazer? Se você não fizer coisas diferentes, você não vai ter resultados diferentes, lógico. Quero que seja o melhor ano da minha vida. Ok, e aí? Quero lhe desafiar a pelo menos 4 pactos que, se forem vividos, vão gerar, de fato, o resultado de que esse seja o melhor ano da sua vida. Primeiro, eu não vou colocar na forma de quem fala a você, mas vou colocar pessoalmente. Vou me empenhar. Se você concorda, você vai dizer amém. Se você não concorda, você não precisa dizer amém. Porque eu estou falando do meu pacto, que eu estou transferindo e encorajando você a fazer também deles o seu pacto. Vou me empenhar com a ajuda de Deus e da melhor maneira que eu puder, para semear a mensagem do Evangelho para o máximo de pessoas que eu puder. Esse é o meu pacto. Segundo, vou me empenhar com a ajuda de Deus para viver o Evangelho do jeito que Deus quer. Esse é o meu pacto. Vou orar com ousadia para que a minha família caminhe na presença de Deus. Você sabe o que é que Jesus disse sobre a oração? Mateus 21, 22, ele disse assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você sabe o que é que ele diz em Marcos 11, verso 24? Jesus diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você sabe o que é que ele disse em João 15, 7? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você sabe o que é que Jesus disse em João 14, 13? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou isso é verdade, ou isso é mentira. Você faz isso verdade. Tudo o que pedis ao Pai. Você crê que Deus conhece o sonho do seu coração? Nós temos 5 minutos, vamos celebrar a ceia muito rápido, mas eu preciso contar isso para você, irmão. Você já me ouviu nessa história? Lá por volta dos anos de 1990, eu li o livro do pastor David Young Cho, pastor da maior igreja do mundo, lá na Coreia. Quarta Dimensão, o nome do livro. Quem é que já leu esse livro? Quem é que já ouviu falar nesse livro? Levanta a mão. Eu li aquele livro. E eu fiquei impressionado de ver aquela igreja que tinha pouco mais de 2.000 pessoas, o pastor em cima do leito, doente, porque não conseguia dar conta da igreja. A sua sogra o visitou, disse: do jeito que está, você vai morrer. Foi quando então ele se abriu para grupos pequenos e a igreja explodiu em crescimento. E quando eu li aquele livro, eu fiquei pensando: meu Deus, eu quero conhecer essa igreja. No final do livro tinha o endereço da igreja.
Sabe o que é que eu fiz? Eu escrevi uma carta para o pastor David Jung Cho. Escrevi em inglês, traduzi a carta. E olha a ousadia da minha carta. Eu disse assim: pastor, eu sou um pastor aqui em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. E eu li o seu livro. E eu quero conhecer a sua igreja. Me convida para ir aí, eu não posso pagar. Você sabe o que é que ele me respondeu, irmão? Nada. Você pensou que até aquele final, assim, né? Nada. Ei! Mas Deus viu o sonho do meu coração. Ano 2000, o dólar baixinho. Baixinho. E eu tive o privilégio de participar da Aliança Batista Mundial na Austrália. A igreja me deu de presente essa viagem. Barata na época. Passava pela Coreia. E eu tive a oportunidade de estar lá. Vendo aquela igreja que naquela época tinha 700 mil membros. 20 mil pastores. Você já pensou? 50 mil diáconos. É tudo assim, proporção gigantesca. Eu estive lá, voltamos para o Brasil, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e tal. Um dia eu estava pregando aqui em Vargem Alegre, na Igreja Batista em Vargem Alegre. Os irmãos de Vargem Alegre estão aqui, presentes? Está lá em cima, olha. Estava lá pregando na igreja em Vargem Alegre. Estava no púlpito, falando de sonhos. E Deus trouxe meu coração assim. Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Lá na Igreja Batista em Vargem Alegre, eu fui despertado. É como se Deus dissesse assim: filho, você sonhou, você desejou e eu lhe dei e você nem agradeceu. Então, irmão, tenha sonhos. E tenha sonhos ousados para Deus. Olha para mim aqui. Você não vai se aborrecer, vai sair um pouquinho mais tarde hoje do culto, mas não se aborreça não. Você não me vê há um mês. Olha para mim. O sonho do jardim de oração que vamos construir aqui vai fazer com que pessoas de outras cidades queiram vir orar conosco aqui. Eu vejo pela fé. Eu vejo pela fé pessoas chegando. Eu vejo pela fé pessoas chegando. Eu vejo pela fé famílias restauradas. Eu vejo pela fé moços escravizados pelas drogas, levantando as mãos e dizendo: eu estou livre pelo sangue de Jesus. Eu vejo pela fé, eu vejo pela fé. Vou me empenhar, por fim, com a ajuda de Deus, para fazer deste o melhor ano da minha vida. Seu filho, sua filha, você está aqui com o coração pesado, quero lhe encorajar a orar com ousadia. Jesus disse, irmão, João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda.
quero desafiar você hoje, até o culto da noite, colocar num pedaço de papel o seu sonho e depositar nessa urna. Ore com ousadia, mas ore com especificidade. Seu filho, você quer dizer assim: pai, eu quero nesse ano orar, quero jejuar, quero clamar a Deus para que meu filho, minha filha tenha uma experiência profunda com Deus. É sonho do coração. Agrade-se do Senhor. Ele diz que Ele concede. Está entendendo isso? Coloque no papel. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração agora sobre o seu sonho, aquilo que é a sua pedra no sapato, que está lhe incomodando e que às vezes nos leva a nos acostumarmos. Ore com ousadia. Ore com ousadia. Igreja, é o Senhor da igreja quem diz, Jesus Cristo diz, Ele diz: tudo o que pedides ao Pai em meu nome, eu o farei, crendo recebereis. Ore com ousadia. Quantos aqui já viveram isso na sua vida? Levante sua mão, bem alto. Dá certo. Dá certo. Vamos celebrar a ceia, vamos ficar em pé. Nós vamos cantar o último louvor. Pode ser além do céu azul que está na agenda, pode ser. Alguém na galeria, alguém ainda não foi servido. Várias pessoas não foram servidas. Por favor, rapidamente. Ok, vamos cantar esse louvor enquanto então os irmãos estão sendo servidos. Puder alguém mais com uma bandeja ajudar lá na galeria para ir mais rápido, será bom, por favor. Alguém aqui não foi servido, aqui embaixo não foi servido. Temos bandeja suficiente. Alguém rapidamente trazendo aqui. Enquanto nós cantamos esse louvor, se você puder ficar, irmão, enquanto cantamos esse último louvor, se puder ficar, será muito bom. Muito bom. Se você tiver problema lá em casa, diga que a culpa foi do pastor. Mas fique, por favor, até o fim. Vamos cantar esse louvor. Ali não foi servido também. Vamos cantar.